Estamos de volta com mais uma edição do O Produtor Quer Saber. A Câmara Setorial de Fibras Naturais do Ministério da Agricultura tem uma importante reunião hoje à tarde. Temas como produção de sementes de fibra, beneficiamento e industrialização da seda e o mapeamento do bambu no Brasil são alguns dos assuntos que estarão na pauta. E para explicar esse tema com detalhes, está aqui no estúdio o presidente da Câmara Setorial, Munir Lourenço. Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos começar explicando para o nosso telespectador o que são fibras naturais. Fibras naturais são aquelas fibras extraídas de algumas culturas cultivadas e que podem ser utilizadas em processos de processamento industrial para produtos em vários segmentos da indústria, né? E no Brasil nós temos aí várias fibras naturais de origem vegetal que têm grande importância social e econômica e grande produção e grande mercado, né, consumidor. Agora, Munir, como está o setor hoje? Nós temos aí uma situação diversa, mas a rigor as diversas fibras, apesar da importância social e econômica, em regiões como, por exemplo, o norte e o nordeste brasileiro, no caso da juta e da malva para o norte, principalmente estados Amazonas e Pará, e para o nordeste a fibra do sisal, para o sul a seda, né, a fibra de coco para o nordeste, nós temos aí o bambu agora no sudeste também. São fibras que hoje estão demandando algumas medidas importantes para que elas possam se consolidar, essas cadeias produtivas tão importantes, para garantir realmente a renda e a fixação das famílias rurais nessas atividades. Tanto que recentemente a nossa Câmara Setorial apresentou alguns pleitos importantes ao ministro Blairo Maggi. O nosso setor enfrenta algumas situações decorrentes, por exemplo, de questões climáticas, estiagens, cheias, e também, em função desses fatores climáticos, temos problemas também de endividamento de parte dos produtores envolvidos nessa cadeia. Agora, a produção de sementes de fibra de malva e juta, como é que está? Veja só, o Amazonas, o estado, inclusive, que eu presido, a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, é o maior produtor brasileiro de juta e malva. A fibra de juta e malva foi adaptada pelos japoneses na Amazônia, mais especificamente no município de Parintins, no Amazonas, e essa fibra hoje, reconhecidamente, é o produto mais adequado para o acondicionamento, por exemplo, dos grãos do café brasileiro, que seguem para o mundo inteiro. Então, o Brasil, quando exporta café, exporta também sacaria produzida a partir de fibras naturais da juta e da malva, que são cultivadas basicamente nas áreas de várzeas amazônicas, né? E nós temos hoje um problema sério, um gargalo para a cadeia produtiva, que é a questão de disponibilidade de sementes, que hoje basicamente são obtidas de forma praticamente extrativista, principalmente no estado do Pará. E essa produção não tem atendido a demanda dos produtores da região. Então, nós estamos muito preocupados e hoje, inclusive, na reunião da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, esse será um assunto da pauta para que possamos aí, juntamente o setor produtivo, o governo federal, o governo dos estados produtores, encontrarmos mecanismos de medidas importantes para equacionar essa situação da semente, porque sem semente não tem safra, não tem produção. Nós temos hoje uma demanda do parque fabril brasileiro, das indústrias que produzem sacaria, de em torno de 10 a 14 mil toneladas por ano, né? E essa produção não tem sido atendida pela produção brasileira. O país ainda tem necessidade de importação de fibra de outros países, como principalmente oriundos do Sudeste Asiático. Então, nós estamos preocupados. O café brasileiro, como eu disse, é um dos principais produtos exportados pelo país, né? E a sacaria é fundamental, a sacaria de fibra natural para esse agronegócio. Além do café, a batata e a cebola também, em sua grande maioria, são embalados a partir dos sacos de fibras naturais. Então, essa questão da semente é imprescindível e hoje na Câmara Setorial do MAPA nós pretendemos aí debater e dar encaminhamentos
que possam ser concretos para solucionar essa situação. Agora, quais as aplicações industriais, então, das fibras naturais? Isso aí é uma coisa muito importante. No caso da juta e da malva, a gente vê claramente a utilização para sacaria, né, como eu já havia mencionado, mas hoje a gente percebe a utilização das fibras naturais em vários segmentos da indústria brasileira. Por exemplo, o sisal, a própria juta e a malva já sendo utilizados pela indústria automobilística para, por exemplo, recheio dos painéis de veículos, de assentos de carros e também na própria construção civil. As fibras naturais são utilizadas como recheio de paredes de gesso acartonado, que hoje na construção moderna são estruturas muito utilizadas. Além disso, até mesmo na própria indústria de produção de próteses, né, para uso na medicina, ortopédicas, também as fibras já estão sendo utilizadas. Então, as fibras naturais têm uma gama, um leque muito grande de produtos que nós chamamos de novos usos e que a gente pretende aí, pela Câmara Setorial, fomentar esse uso. Porque nós estamos percebendo que o mercado consumidor cada vez mais adquire hábitos, vamos dizer assim, sustentáveis, de preocupação com a questão ambiental. Hoje nós já temos no Brasil alguns municípios, como por exemplo o próprio município de São Paulo, em que existe uma lei, não é, para não utilização mais do saco plástico, que vem da indústria do petróleo. Né? Então, a partir de uma lei como essa, as fibras naturais, que são sacos biodegradáveis, né, adquirem um mercado muito grande. Então, as nossas fibras naturais têm esse grande apelo ambiental, porque não impactam o meio ambiente, são produzidos de forma orgânica, né, e tem essa faceta do mercado consumidor que está muito receptivo a essas fibras naturais e, no nosso caso, da Amazônia e do Nordeste também, produzidas por populações, na maioria das vezes, em desvantagem social e que precisam realmente de renda, né, para se manter na atividade e no campo. Agora, é importante, essa diversificação de mercado estimula ainda mais a produção, né, Amorim? Sem dúvida, sem dúvida. A produção está muito aquecida, né? A gente percebe até demandas de segmentos, como, por exemplo, da indústria de grandes grifes internacionais, que já perceberam também nas fibras a oportunidade de utilização no segmento de bolsas, calçados femininos, artesanatos. Né? Então, é realmente um leque de oportunidades que as fibras naturais têm no mercado nacional e no mercado internacional. Nós vamos fazer um breve intervalo, Munir Lourenço, que é o presidente da Câmara Setorial, para nós falar um pouco dessas reivindicações, dessa reunião importante de hoje à tarde. É um instante só, vamos fazer só um intervalo e nós voltamos com o segundo bloco do O Produtor Quer Saber. Um instante só.